Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Alan, professor de língua portuguesa, e hoje nós iremos conversar um pouco sobre pronomes, tudo bem? Então nessa nossa conversa hoje falaremos um pouco sobre pronomes pessoais, os pronomes, do caso reto, do caso oblíquo. Falaremos também dos pronomes de tratamento, além de pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos. Bom, então vamos lá. Pronomes pessoais, vamos fazer aqui uma revisão, ensino fundamental, tá? Lembrando que os pronomes pessoais são aquelas palavrinhas, aquela classe gramatical que substitui o nome em uma oração, beleza? Então nesse caso aqui eu tenho a oração seguinte: Max está com saudades. Eu posso fazer uma substituição nesse caso por um pronome pessoal, trocando por eu estou com saudades, beleza? Então essa aqui é uma das funções dos pronomes, que é justamente substituir um nome dentro de uma oração. Tudo bem? Também temos a possibilidade, meu amigo e eu estamos em quarentena. Então eu tenho meu amigo, eu tenho e eu estamos em quarentena. Trocando por um pronome, nesse caso plural, nós estamos em quarentena. Então, mais uma vez, vimos aí a utilização do pronome e sua função. A moça era mesmo bonita. Ela morava dos meus sonhos. Então aqui eu tenho algumas possibilidades de utilização dos pronomes. Tudo bem? Vamos ver aqui uma tabela sobre os pronomes e suas funções. Então eu tenho os pronomes que ficam no singular, no caso reto. Por exemplo, eu tenho eu, primeira pessoa do singular, eu tenho tu, segunda pessoa, e eu tenho ele ou ela, a terceira pessoa do singular. Para o plural eu vou ter nós, vós e eles ou elas, respectivamente. Beleza? Esses são os pronomes do caso reto. Além disso, nós temos também os pronomes do caso oblíquo. O que seria isso? São aqueles pronomes que são utilizados na oração, porém como objeto direto, Eles podem ser utilizados como objeto indireto, complementos verbais, tudo bem? Então vamos dar aqui uma olhada aqui em alguns exemplos. Por exemplo, esse livro é para eu ler. Observe que aqui eu utilizei um pronome do caso reto, eu. Sempre há uma dúvida, uma questão aí, se eu utilizo o eu ou o mim. Observe, esse livro é para eu ler ou esse livro é para mim ler? O que acontece? Como eu falei, esses pronomes oblíquos, aqui nesse caso mim, eles são utilizados como complementos verbais. Então, nesse caso, como depois do pronome aqui eu tenho um verbo, observe aqui o verbo ler no infinitivo, então eu devo utilizar o pronome do caso reto, beleza? Porque eles são utilizados como sujeito, eles sempre vão ficar antes de um verbo, tudo bem? Então, essa questão aqui vai estar errada aqui a segunda, tá? Porque após o pronome mim eu tenho um verbo, e nesse caso então eu só poderia utilizar o pronome do caso reto. Eu tenho aqui um outro: esse livro é para mim? Aqui sim, aqui está correto, porque depois do mim eu não tenho nenhum verbo. Então nesse caso está correto, beleza? O pronome oblíquo mim está sempre depois do verbo. Observem aqui, tá? Exceções. Observe o seguinte, tem alguns verbos que vão fazer exceções. Por exemplo, todos foram ao rodízio, exceto eu. Por que eu não poderia botar o mim aqui? Observe como fica muito confusa a oração se eu falo todos foram ao rodízio, exceto mim. Não teria condições. Então, nesse caso aqui, alguns verbos vão fazer exceções, tá? Nesse caso aqui, esse verbo exceto, eu vou utilizar o eu após o verbo. Todos foram ao rodízio, exceto eu. Beleza? Veremos aqui agora um pouco sobre esses objetos direto e indireto, quando eu faço referência aos pronomes oblíquos, tudo bem? Observe o seguinte, eu tenho esse pronome o e tenho o a, Nesse caso aqui são o que? Em terceira pessoa do singular, beleza? Observe o seguinte, o o e o a eles vão servir de objeto direto. Observem aqui, eu não ouvi hoje. Muitas pessoas escrevem erradamente falando que eu não vi ele hoje. Porém, eu não posso utilizar, observe aqui, esse o, ele é o que? Complemento verbal desse verbo aqui, do verbo ver. Eu não vi ele hoje. Eu não posso colocar eu não vi ele hoje, porque o ele ficaria o que? Depois do verbo, E eu tenho que utilizar, observe que o eu aqui,
que é o sujeito da oração, já está aqui escrito, beleza? Então, eu não vi ele. Não posso ter dois pronomes do caso reto nessa oração. Então, eu teria que utilizar o segundo como um caso oblíquo, beleza? Nesse caso que seria o ou, porque o ele é masculino. E o, não os, porque é singular, é somente eles, tudo bem? Então, por que eu não posso colocar eu não vi o hoje? Porque nós sabemos que o não, ele é uma partícula que ele vai atrair essa próclise, tá? Aí já é um caso de próclise, mesóclise e ênclise, né? Então, eu não posso utilizar esse pronome oblíquo aqui, depois do verbo, porque aqui eu tenho uma partícula, né, uma palavrinha, um advérbio, que vai atrair esse pronome para antes do verbo, chamando isso de próclise, tudo bem? Beleza, então esse é um outro assunto. Mas o correto é falar, eu não ouvi hoje, porque esse o se refere a ele no pronome oblíquo, beleza? Eu não poderia utilizar o ele e o eu na mesma oração aqui. Assim como eu tenho o segundo exemplo no plural, eu não os vi hoje, se referindo a eles. Se fosse ela, seria eu não as vi hoje, tudo bem? Interessante saber apenas o seguinte, que esse os, ou então o as, ou o a no singular, eles são utilizados aqui nesse caso, porque são complemento verbal do verbo ver, beleza? Nesse verbo ver, olha, eu não vi o que? Eu não vi quem? Essa pergunta que e quem se refere ao objeto direto, tá? Se refere ao objeto direto. Ficou meio feio aqui, mas dá para entender. Então, se refere ao objeto direto e, nesse caso, eu não poderia utilizar os pronomes do caso reto para serem objeto, apenas do caso oblíquo. Tudo bem? Vamos lá. Pronome de tratamento. Então, pronomes de tratamento são aqueles que nós utilizamos para conversar, né, com pessoas. Tudo bem? E das pessoas há uma hierarquia de tratamento, quando você conhece a pessoa, quando você não conhece, quando você tem que ter um respeito, quando a pessoa ocupa um alto cargo, entendeu? Então são utilizados alguns pronomes de tratamento, como senhor, senhora, né? Tratamento respeitoso. Você, quando há intimidade, para familiares, amigos e colegas. Vossa excelência, para altas autoridades. Vossa reverendíssima, para sacerdotes. Vossa majestade, para reis, rainhas e imperadores. Vossa Senhoria para cartas comerciais, né, e pessoas de cerimônia quando você escreve. Vossa Alteza para príncipes e duques. Vossa Santidade para o Papa e Vossa Eminência para cardeais, tá? Tem outros também. Esses aqui são uns como exemplo, né, são os mais utilizados, mas existem outros pronomes de tratamento, beleza? Bom, o que importa para nós nessa aula de hoje é saber que quando eu utilizo um pronome de tratamento, Vossa Excelência, aqui eu fiz referência a quem é Vossa Excelência, que nesse caso é o senhor governador, irá ao evento, é uma pergunta, beleza? Observem que o que é importante é que o verbo, quando eu tenho um pronome de tratamento, esse verbo ele vai ser utilizado sempre em terceira pessoa, ele vai ser conjugado em terceira pessoa, tudo bem? Como se fosse o ele, vou colocar bem aqui, beleza? Terceira pessoa do caso reto. Então, observe que ele irá, ou então Vossa Excelência irá ao evento. Quando eu utilizo Sua Excelência, esse sua aqui, observe o seguinte, eu tenho que designar com um artigo, né, quem que é essa pessoa, e fica de forma indireta. Sua Excelência, o senhor governador, de forma indireta, né, irá ao evento, mas mesmo assim eu mantenho o meu verbo em terceira pessoa, tudo bem? E um caso especial que nós temos que entender é o você. Observem que o você, ele aconteceu com o tempo, né? Ele teve mudanças. Então, há muito tempo atrás, ele era chamado de Vossa Mercê. Depois de um tempo, ficou Você Mercê. Depois, Vós Mercê. E hoje utilizamos apenas você, beleza? Você, então, é um pronome de tratamento. Então, pronome de tratamento eu tenho que conjugar em terceira pessoa. Então, observe o seguinte, você, olha só o irá. O irá está conjugado em terceira pessoa, como se fosse ele, ó. Você irá ao evento? Então, eu conjugo sempre pronome de tratamento, como se fosse um verbo em terceira pessoa, tudo bem? Você irá ao evento ou vocês irão ao evento, tudo bem? Então, sempre que utilizarem aí esse pronome você, conjuguem o verbo em terceira pessoa, tá?
não troquem pelo tu, que seria a segunda pessoa, tá? Porque o você ele se conjuga em terceira pessoa porque é um pronome de tratamento, beleza? Vamos lá, pronomes possessivos. Então, o que são os pronomes possessivos? São aqueles que indicam posse, nada mais do que isso. Então, aqui temos primeira pessoa, segunda, terceira do singular e as pessoas do plural. Meu, teu, seu, nosso, nossa, seu, nosso, vosso, seu e seu, beleza? Temos o feminino, masculino plural e feminino plural, assim por diante, tudo bem? Então, se quiserem dar uma pausa aí e observar a tabela, fiquem à vontade, não vamos repetir muito esses termos porque é muito decorativo, tá? Vamos lá, então vamos ver aqui os exemplos. Por exemplo, meu amigo está em casa, pronome possessivo, né? Nossos amigos estão estudando, nesse caso aqui entramos no plural. Então aqui não tem muito segredo. Teus animais estão soltos ou tuas camisas no feminino foram lavadas, beleza? O que é importante ressaltar aqui no pronome possessivo é que ele às vezes vai ter um outro tipo de relação. Por exemplo, fique em casa, seu tonto. Observe que esse seu não é um pronome que vai indicar posse de alguém, mas vai indicar o quê? Uma depreciação do termo, tudo bem? Então fiquem atentos quanto a isso, porque nesse caso, nesse contexto, o pronome seu aqui, ele tem um tom depreciativo, tá? Não vai ser tratado como pronome possessivo, beleza? E vamos agora aos pronomes demonstrativos. Eles têm uns casos mais específicos porque eles são bem trabalhados em relação a tempo, em relação a texto, beleza? Então vamos lá. Existem os pronomes demonstrativos em primeira pessoa. O que seria isso? Vamos lá. Primeira pessoa pode ser o eu no singular ou o nós no plural. Tudo bem? Eu, singular, nós, plural. Primeira pessoa. E quem trata no pronome demonstrativo a primeira pessoa é o emissor, é aquele quem fala ou aquele quem escreve, tudo bem? E quais são esses pronomes? No singular é este e esta com T, tudo bem? Este e esta com T. Espera aí que eu vou dar uma borracha aqui. Este e esta com T, deixa eu apagar isso aqui que eu fiz. Só um instante. Pronto. Então eu tenho este e esta com T, que é o que? Primeira pessoa, tá? E estes e estas com T também, que é a primeira pessoa agora no plural, tá? Singular e aqui eu tenho plural. Vamos ver como que isso é trabalhado em relação ao espaço. Vamos lá. Imaginem que você está num parque, tá? E você fala para alguém, este parque é interessante. Quer dizer que o parque está próximo de quem fala ou de quem escreve. Então, quando você vai utilizar esse pronome demonstrativo este com T, quer dizer que você está naquele local ou que você está muito próximo, beleza? Diferentemente, por exemplo, do esse aqui, ó. Essa praça é interessante. Nesse caso, a praça ela está mais próxima da pessoa com quem se fala, beleza? Ou para quem você escreve. E um pouco distante de quem está próximo da pessoa para quem você fala e distante de quem emite a mensagem, beleza? Então imaginem de novo lá no parque que tem um parque, do outro lado da rua tem uma praça. Você está no parque, o seu amigo ou sua amiga está nessa praça. E você fala, quando você fala o seguinte: este parque é interessante, o parque que você está. Aí você aponta para a praça onde está o seu amigo, o seu interlocutor e vai falar: essa praça é interessante. Viu a diferença? O este utilizado para quando você está no local, está perto, e o esse quando você vai apontar para o local onde o seu interlocutor vai estar próximo ou onde ele vai estar, beleza? Então este aqui, o esse é próximo da outra pessoa. Beleza? E nós temos também a terceira pessoa quando se refere à relação espacial. Eu tenho agora o aquele, tá? Aquele no singular e aqueles no plural. Primeira pessoa, este com T. Segunda pessoa, esse com S. Terceira pessoa, aquele, tá? Vamos lá. Então, na terceira pessoa, quando eu falo aquela paisagem, é quando eu tenho algo bem distante, tanto de quem emite e quanto de quem recebe a informação. Imaginemos mais uma vez que existe eu estou onde? No parque. Do outro lado da rua tem uma praça onde está o meu interlocutor. E bem distante, vamos supor que há uma casa.
Então eu posso falar que este parque é interessante, o parque que eu estou, essa praça que você está é interessante e aquela casa lá na esquina é interessante. Aquela porque aquela casa está longe de mim e longe do meu interlocutor, você, beleza? Então essa aí é a relação de pronomes demonstrativos em relação espacial. Beleza? Olha só, aquela paisagem é interessante, a paisagem mais próxima de alguém de quem se fala ou escreve, bem distante da pessoa que emite a mensagem. Então aquela é longe tanto de mim quanto distante também do meu interlocutor, beleza? Também nós temos a relação temporal, é quando eu falo sobre meus pronomes demonstrativos em relação ao tempo. Olha só, quando eu quero tratar de um tempo presente, eu falo o seguinte: este filme é o último lançamento na cidade. Ou então eu posso falar que este filme desse ano, este filme que assisti hoje é muito bom. Ou então, quando eu quero falar um pouco eu tenho meu presente, imagine que eu tenho algo próximo do meu presente passado ou próximo do meu presente, um futuro próximo, digamos assim, algo em torno próximo ao presente que estou. Então eu utilizo esse. Observe, esse livro lançado ano passado, que é um passado recente, despertou emoções. Então olha só, livro lançado em tempo próximo ao presente, que seria um passado recente, como eu falei. Ou então essa coleção será lançada na próxima estação. Então eu tenho que um futuro próximo, beleza? Então quando eu me refiro a tempo, este é presente, o esse é um passado próximo ou um futuro próximo. E eu tenho também a terceira pessoa, que é o aquele, que vai me falar de um passado distante. Aquele espetáculo de circo marcou minha infância. Observem que eu estou retratando aqui é um passado um pouco mais distante. Espetáculo presenciado em momento distante do presente. Beleza? Então vamos à síntese disso tudo. O que é a síntese? Então eu tenho os pronomes demonstrativos, que são este, esta, estes, estas. Primeira pessoa. Segunda, esse, essa, esses, essas. Terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles e aquelas. Beleza? Então observem aqui. Quando eu falo em relação espacial, há 3 quartos na casa. Este quarto que estamos é o meu. Esse que eu estou apontando aí do outro lado pode ficar para você. E aquele lá no final do corredor deixamos para o Marcelo. Beleza? Observem que este é o próximo do emissor. Esse é o próximo a quem você fala, o interlocutor. E aquele é que é distante tanto do locutor quanto do interlocutor. Beleza? E em relação a tempo, enquanto este filme revela as tendências da minha geração, esse marcou ou vai marcar, que seria próximo ao presente, né, que é um passado recente, ou vai marcar um futuro próximo, as posturas de diferentes espectadores. E aquele, bem distante, aquele outro, não deixou saudades. Então aquele se refere a algo muito passado, o esse se refere a algo próximo ao presente, tanto no passado quanto no futuro, e o este aqui se refere exatamente ao tempo presente. Tudo bem? Ainda em relação a pronomes demonstrativos, nós podemos estabelecer alguma relação deles referente ao texto, tá? Então, relação ao texto. O que acontece? O pronome demonstrativo ele pode exercer uma função catafórica ou uma função anafórica. Bom, o que é isso? Relembrando, a função catafórica é quando eu tenho dentro de um texto de enunciado de uma oração, eu vou botar um pronome, vou escrever um pronome, e nesse pronome eu vou apresentar algo que ainda não foi falado. Eu tenho algo exterior ao texto, eu tenho meu texto, eu tenho minha oração, e quando eu uso um pronome catafórico, por exemplo, eu vou colocar algo que não foi apresentado ainda nesse meu texto. Então observe aqui, ouça isto, o mundo dá voltas. Observem que eu coloquei uma seta aqui, que esse isto ainda será apresentado. Isso aqui é uma função catafórica. E eu utilizo para a função catafórica sempre pronomes demonstrativos da primeira pessoa. Lembra lá, a primeira pessoa é com T e a segunda pessoa lá é com S, beleza? E a terceira pessoa é aquele, tudo bem? Então, quando eu vou apresentar no meu texto algo que eu não falei ainda, eu vou utilizar a primeira pessoa, que é o este com T. Beleza? Então, ouça isto, o mundo dá voltas. Então, aqui que eu apresentei o meu isto. Então, estou me referindo a algo
que ainda haverá de ser falado. Tudo bem? A função anafórica é o inverso. A função anafórica é quando eu vou buscar no meu texto algo que eu já apresentei, que eu já citei. Então eu falei que o mundo dá voltas. E isso que o mundo dá voltas explica tanta gente tonta. Então observe que nesse caso, isso aqui eu faço referência a algo que eu já falei, função anafórica. E para a função anafórica eu só posso utilizar a segunda pessoa, beleza? Que é isso, é esse, essa, beleza? Escrito com S, tudo bem? Então, função anafórica, para retomar algo já falado, apresentado, eu vou utilizar a segunda pessoa. E para a função catafórica, eu vou utilizar a primeira pessoa. A terceira pessoa eu utilizo dessa forma. Quando eu apresento dois termos, observem aqui ó, que eu tenho Max, Alan e Júlio, são professores. Então, eu apresentei duas pessoas, né? E falei que elas são o quê? Professores, que eles são professores. Agora, observem que para me retomar os termos anteriores, como eu tenho dois elementos, não posso utilizar apenas a questão aqui anafórica, tá? Então, eu vou utilizar este, leciona matemática, então eu utilizo este para aquele que está mais próximo, tudo bem? E utilizo aquele que é o que está mais distante, língua portuguesa. Vamos lá ler mais uma vez. Então, Max, Alan e Júlio são professores. Este, que é este último, leciona matemática. E aquele, que é o mais distante, língua portuguesa. Aqui eu não escrevi leciona, tá? Então, eu só botei língua portuguesa porque dá para se ler no contexto da oração. Então, mais uma vez, o este vai retomar, nesse caso, quando eu tenho mais de dois elementos. 1, 2. Eu utilizo este para o termo mais próximo e aquele para o termo mais distante. Tudo bem? Deu para entender? Beleza. E também eu posso utilizar esse o e o a como nome demonstrativo. Por exemplo, o que você fez não tem perdão. Esse o, eu quero dizer que isso é aquilo. Ó. Aquilo que você fez não tem perdão. Então esse o, observe que esse o, ele não é um artigo, tá, gente? Ele não é o artigo, porque ele está antes de quê? De uma conjunção aqui, olha só, de um pronome relativo. Então, o que você fez, pronome relativo que, eu não posso ter um artigo antes disso, tá? Então esse o, ele não pode ser um artigo, beleza? Então ele vai ser o quê? Um pronome demonstrativo, ele vai ter aquela função de aquilo que você fez não tem perdão. Fiquem atentos nas orações, tá, gente? Observem que esse o artigo, ele sempre fica ele antecede o que? Um adjetivo ou um substantivo. Geralmente, muito mais é o substantivo do que o adjetivo, lógico, né? Então, observe que o que não é substantivo. Então, fiquem de olho. Há uma relação aí um pouco diferente. Então, troquem por aquilo e observem que vai dar certo, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um pronome demonstrativo, tá? Olha aqui outro exemplo. Recebo com carinho os que chegam em minha casa. Nesse caso aqui, plural, né? Aqueles. Recebo com carinho aqueles que chegam em minha casa. Também é aquele caso de crase, né? Então, olha só. Eu assisti. O verbo assistir, sabemos que ele tem uma preposição. A preposição a, né? Ele exige essa preposição. Então, eu assisti a aquela novela. Então, o que acontece? Esse a mais o a de aquela, eu formei o que é a minha crase, tá? Então, aquela tem sim crase quando acontece nesse caso aqui, tudo bem? Quando eu iria utilizar justamente esse a como pronome demonstrativo, que seria aquela, mas anteriormente a esse a eu já tinha ali uma preposição a. Então, todo mundo sabe que a mais a vai ser igual a craseado, beleza? Então, essas são as relações de pronomes em relação ao texto, tá? Pronomes demonstrativo. Deu para entender, gente? Então, é isso. Quero agradecer a paciência de vocês e muito obrigado e até a próxima.